Você nunca sabe o que você vai encontrar quando está na estrada. Na maioria das vezes, espera que seja apenas mais um dia normal, com pouco tráfego, mas de vez em quando você vê algo que é quase indescritível. Quando eu era caminhoneiro de longa distância nos Estados Unidos, cerca de 10 anos atrás, eu amava a liberdade que vinha com o trabalho, mas odiava quando era obrigado a dormir ou ficar fora durante a noite em áreas suspeitas. Eu nunca vou esquecer a vez que fiquei tão assustado que decidi deixar um posto de descanso de caminhões e dirigir até o próximo, a vários quilômetros de distância, mesmo estando bastante cansado. Isso por causa do que eu vi. Era no meio da noite e eu estava dirigindo uma carga de Oregon até a Carolina do Norte. Então, no segundo dia de viagem. Mesmo tendo dormido algumas horas na noite anterior, eu estava completamente exausto. Lembro de olhar para o relógio e ver que eram 11h30, e decidi que iria parar na próxima estação de descanso ou posto de gasolina que encontrasse para dormir, pelo menos algumas horas. Depois de decidir procurar um lugar para estacionar, acabei dirigindo por mais uns 10 ou 20 minutos, antes de finalmente avistar um posto de descanso. Quando parei, juro que senti minhas pálpebras pesarem. Na maioria das vezes, nada me assustava mais do que dirigir cansado. Já tinha presenciado muitos acidentes na estrada, causados por motoristas que dormiram ao volante. E eu nunca queria que isso acontecesse comigo. Então, estava ansioso para estacionar o caminhão e encerrar a noite. Mas ao entrar no posto de caminhões, notei uma série de luzes tremeluzentes vindo do campo gramado ao lado dos banheiros. Conforme me aproximava e as luzes do meu caminhão iluminaram o local, percebi que não eram luzes que eu estava vendo, eram velas. Reduzi a velocidade do caminhão até parar completamente, e semicerrei os olhos para focar minha visão de campo. Fiquei chocado ao ver 3 pessoas paradas ao redor de uma das mesas de piquenique que ficava do lado de fora dos banheiros. As 3 estavam vestidas com roupas escuras e capuzes que cobriam seus rostos, a ponto de eu não conseguir distinguir se eram homens ou mulheres. Eles estavam apenas parados ali, em volta de algumas velas acesas. Foi quando notei algo brilhante sobre a mesa ao lado deles, e quando percebi o que era, imediatamente tirei meu caminhão da posição de estacionado e comecei a traçar a melhor maneira de sair daquele lugar. Ao lado das figuras encapuzadas estava o que parecia ser uma faca. Enquanto eu lentamente dava marcha ré no caminhão para reposicioná-lo, de forma a poder sair daquele lugar e voltar para a estrada, notei que as 3 pessoas se voltaram em minha direção. Uma delas começou a caminhar em minha direção, e aquele caminhar lentamente se transformou em uma corrida, enquanto eu continuava a manobrar o caminhão. Felizmente consegui engatar a marcha e sair dali antes que eles chegassem ao meu lado do passageiro. Mas ao olhar pelo retrovisor, pude ver uma das figuras encapuzadas paradas no meio do estacionamento, enquanto a luz dos meus freios o banhava de vermelho. Depois de deixar o primeiro posto de descanso, dirigi o mais rápido que pude até encontrar o próximo. Felizmente ele estava perto o suficiente para que eu não adormecesse ao volante, mas longe o bastante do que eu havia acabado de testemunhar no outro lugar, para que eu me sentisse seguro o suficiente para finalmente dormir um pouco. Claro, acordei várias vezes durante a noite achando que estava ouvindo coisas, mas o posto de caminhões onde parei tinha alguns outros caminhoneiros parados. Isso me fez me sentir um pouco mais seguro. Ainda não consigo explicar o que vi naquela noite. Só sei que estou feliz por ter continuado a dirigir. Como motorista de caminhão, aprendi com o cara com quem eu andava logo quando comecei que, acima de tudo, você precisa respeitar outros motoristas, especialmente outros caminhoneiros. Isso acontece porque, ao contrário da maioria dos outros motoristas, nós caminhoneiros entendemos a mecânica desses enormes caminhões que estamos dirigindo. Sabemos o quanto de espaço é necessário para parar adequadamente, coisas do tipo. Além disso, também sabemos o quão estressante pode ser um dia inteiro de direção. Então um pouco de cortesia sempre faz a diferença. No entanto, às vezes outros motoristas na estrada nem sempre retribuem essa mesma cortesia, e as coisas podem ficar complicadas. Houve uma noite em particular quando eu estava em uma viagem de Nova Jersey para a Flórida, e tinha dormido durante todo o dia, com meus planos de dirigir durante a noite, quando há menos trânsito na estrada. Para minha surpresa, cerca de 20 minutos após o início da minha viagem, acabei atrás de outro caminhão com placas da Flórida. Então eu imaginei que seria inteligente manter o mesmo ritmo que esse motorista. Eu não queria arriscar ultrapassá-lo na pequena rodovia de 2 faixas, em caso de ele estar cansado ou algo assim. No entanto, suponho que ele não gostou de ter outro caminhão atrás dele, porque ele continuava ligando os sinais de emergência.
Em certo momento até vi o braço dele saindo pela janela, como se estivesse sinalizando para que eu o ultrapassasse. Então foi exatamente o que eu fiz. Mudei para a faixa da esquerda e comecei a acelerar. No entanto, quando a cabine do meu caminhão se alinhou com a dele, percebi que ele estava acelerando para acompanhar o meu ritmo. Isso não me agradou nem um pouco, então olhei para o lado e vi que ele estava gritando pela janela, em minha direção. Eu não queria que a situação se agravasse ainda mais, então decidi diminuir a velocidade e deixar outro motorista me ultrapassar lentamente. Mas à medida que eu ia reduzindo, podia ouvi-lo tocando a buzina alto para mim. De repente ele começou a se desviar para a minha faixa, me obrigando a sair para o acostamento do outro lado da pista. Enquanto eu continuava a diminuir a velocidade, tentei acionar a buzina, mas duvido que ele tenha ouvido por causa do barulho da própria buzina dele, que continuava a soar alto. E conforme ele continuava a se mover para a faixa da esquerda, eu não tinha mais para onde ir. Pisei nos freios esperando sair dessa situação a tempo, mas não tive tanta sorte. O motorista continuou a me forçar para fora da estrada, e quando bati na mureta de proteção, ela não foi forte o suficiente para conter o enorme caminhão que eu estava dirigindo. Depois de bater na mureta, fui deslizando lentamente para o lado da estrada, e acabei em uma vala. Felizmente o caminhão não capotou nem nada do tipo. Assim que me reorientei e consegui me concentrar um pouco, peguei meu celular no bolso e comecei a ligar para a polícia, para relatar o acidente. Eu estava tão concentrado no meu telefone, que não percebi que o outro motorista deve ter parado um pouco mais à frente na estrada, porque antes que eu percebesse, ouvi o som de algo batendo na janela do meu lado do passageiro. Olhei para o lado e vi que era o outro motorista. Ele estava gritando com todas as suas forças para que eu saísse do caminhão, mas não parecia que ele queria me ajudar. Parecia que ele queria me machucar, na verdade. Embora estivesse escuro, pude ver claramente as veias saltando em seu rosto, enquanto ele continuava a gritar e socar o vidro. Periodicamente ele tentava abrir a porta do passageiro, mas eu a tinha trancado antes mesmo de começar a dirigir naquela noite, então não havia como ele chegar até mim. Felizmente a polícia chegou e conseguiu prender o outro motorista. Depois de fazerem uma busca em seu caminhão, descobriram por que ele estava agindo de forma tão irada. No banco do passageiro, encontraram um resíduo espalhado, que eles acreditavam ser de alguma substância narcótica, e encontraram também um cachimbo no bolso do motorista. No fim das contas, eu estava grato por estar vivo, e feliz porque aquele maníaco finalmente estava fora das estradas. Mas infelizmente meu caminhão teve que ser rebocado, e isso acabou indo para o meu registro de motorista, o que, se você é motorista, sabe que nunca é uma coisa boa. Quando você começa como caminhoneiro, é necessário passar por uma espécie de aprendizado, onde você dirige junto com um motorista experiente que mostra tudo o que você precisa saber. Na maioria das vezes, pelo que eu ouvi, as pessoas não se importam de ter que passar por essa fase, e a pessoa com quem aprendem geralmente é legal, mas esse não foi o meu caso. E sinceramente, a primeira pessoa com quem andei provavelmente nunca nem deveria ter obtido sua licença de motorista em primeiro lugar. Não porque ele era um motorista ruim, mas porque ele não era a pessoa mais honesta que eu já conheci, e isso ficou bem claro com a minha primeira viagem com ele. Em vez de apenas dirigir com ele durante o dia e ir para casa, como a maioria das posições de aprendizado, a empresa para a qual eu estava tentando trabalhar queria que eu fizesse uma entrega noturna, como minha primeira lição. Encontrei o homem que estava me treinando no local. Seu nome era Rick. Ele se apresentou rapidamente antes de começar a fazer perguntas sobre o procedimento de inspeção diária que você precisa fazer nos caminhões antes de começar a dirigir. Gostei disso, porque me fez sentir que ele realmente ia se certificar de que eu soubesse o que estava fazendo. Depois disso, não demorou muito para começarmos nosso transporte, e percebi imediatamente que ele era um motorista experiente. Mas as coisas começaram a tomar um rumo estranho quando ele me perguntou se eu me importava com onde nós dormiríamos. Eu pensei que simplesmente estacionaríamos em um posto de caminhões ou algo assim, então disse a ele que não me importava. Me arrependi dessa decisão quando a noite chegou, e vi que ele estava levando o caminhão para um tipo de estrada de terra que levava atrás de alguns prédios abandonados. Eu definitivamente fiquei incomodado com o local que escolhemos para parar, então perguntei a ele por que ele escolheu aquele lugar, e ele respondeu dizendo que da última vez em que ficou no posto de caminhões naquela área, foi assaltado por um viciado. Eu não entendia muito bem como que aquele lugar poderia ser mais seguro do que um posto, mas achei que não era grande coisa, né? Então me preparei para subir na beliche. Olhando para trás, deveria ter feito mais perguntas. Enquanto a noite avançava, Rick estava dormindo profundamente. Pelo menos era o que parecia pelo som do seu ronco. Mas eu estava tendo dificuldades em pegar no sono,
que toda vez que eu chegava perto de dormir, ouvi um barulho que parecia alguém ou algo caminhando do lado de fora do caminhão. Em determinado momento, até ouvi algo se mexendo na parte de trás do caminhão, na área da carga. Nesse ponto, acordei Rick e disse a ele que achava que alguém estava invadindo a parte de trás do caminhão, mas ele me assegurou que era apenas o som do caminhão se acomodando. Ele nem ligou para isso antes de voltar a dormir. Já eu, por outro lado, não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Quase não consegui dormir naquela noite, e quando pegamos a estrada no dia seguinte, mal conseguia manter os olhos abertos. No entanto, eu estava acordado o suficiente para notar os vários carros de polícia que passamos enquanto seguíamos pela estrada. Eu fiquei surpreso quando os vi todos saindo atrás de nosso caminhão. Mas antes de ligarem as sirenes, ouvi Rick dizer uma única palavra: droga. Os policiais ligaram as sirenes e pararam o caminhão, e felizmente Rick não tentou fugir. Os policiais se aproximaram das duas janelas com as armas em punho e exigiram que saíssemos do caminhão. Eu obedeci sem problemas, e enquanto me colocavam algemado, perguntei o que estava acontecendo. Mas quando vi os cães, percebi que os barulhos que eu ouvi na noite anterior eram pessoas de fato dentro do caminhão. O policial revistou a carga e acabou encontrando uma grande quantidade de cocaína que Rick aparentemente havia concordado em transportar para um grupo de pessoas naquela área. A polícia vinha monitorando o processo de distribuição há vários meses, e felizmente a empresa conseguiu provar que tinham acabado de me contratar, então acabei não sendo acusado de nada. Já Rick, por outro lado, se viu enfrentando quase 10 anos de prisão e perdeu sua licença de motorista, o que, como eu disse, provavelmente era para melhor. Eu sinto que na maior parte das vezes, as pessoas que pedem carona têm uma má reputação que não se justifica. Nunca vou esquecer quando estava a caminho de Washington para Tennessee. Era uma viagem de 2 dias, e logo no final do primeiro dia, vi um jovem na beira da estrada, que andava cabisbaixo. Decidi diminuir a velocidade ao lado dele e perguntar se ele precisava de uma carona, até o próximo telefone ou posto de gasolina. E ele ficou muito grato por isso. Depois de se apresentar como Marcos, ele entrou no caminhão e novamente me agradeceu por oferecer a carona. Começamos a seguir pela estrada, e perguntei para onde ele estava indo. E surpreendentemente ele me disse que seu destino final era Nashville. Quando disse a ele que estava indo para uma cidade que ficava a cerca de 1 hora de distância, pensamos que eu poderia levá-lo o mais longe possível. Enquanto dirigíamos, conversamos sobre nossas famílias, e ele mencionou que tinha uma filha, para quem ele estava tentando voltar para casa. Eu achava que estava fazendo uma coisa realmente boa ajudando esse garoto. Mal sabia eu que por baixo da superfície, esse jovem escondia um monstro. A noite passou e precisávamos de um lugar para descansar. Então parei em uma das paradas de descanso que tinha um banheiro e algumas máquinas de venda de lanches. Eu não precisava comer nada, mas Marcos foi ao banheiro e depois pegou um refrigerante para ele. Preparei uma pequena cama extra no chão para ele tentar dormir, mas fiquei surpreso quando ele começou a demorar demais para voltar. Comecei a pensar que algo poderia ter acontecido com ele, então decidi ir verificar o banheiro. No entanto, quando saí do caminhão, notei que ele estava voltando. Não consegui identificar exatamente o que era, mas havia algo diferente nele. Ele parecia mais agitado e se movia muito mais rápido do que antes. Era como se ele não conseguisse ficar nem um segundo sem falar. Eu já havia visto sinais disso antes, e como motorista, não posso ter drogas no meu veículo, então tive que perguntar a ele se ele havia tomado alguma coisa enquanto estava no banheiro. Ele não gostou dessa pergunta. Imediatamente ficou vermelho de raiva e começou a gritar comigo com uma voz profunda e ameaçadora, dizendo que não tinha o direito de perguntar se ele usava drogas. Tentei explicar calmamente que isso poderia colocar meu emprego em risco e que eu precisava perguntar, porque algo estava claramente errado, mas antes que eu pudesse terminar de falar, ele se lançou em minha direção com os braços estendidos e as mãos em direção à minha garganta. Consegui empurrá-lo para trás e afastá-lo com facilidade, mas enquanto ele cambaleava para trás na frente da cabine, ele pegou minha caneca de café de metal e a usou como um pequeno bastão, me atingindo repetidamente. Tentei proteger minha cabeça com os braços, mas só consegui bloquear parte dos golpes antes de um forte golpe na cabeça me deixar inconsciente. Não sei quanto tempo fiquei desacordado, mas quando recuperei a consciência, Marcos estava sentado no banco do passageiro e olhava freneticamente ao redor. Ele estava falando sozinho, e parecia ter perdido todo o senso de sanidade. Tudo o que lembro de ouvir ele murmurar foi a palavra matar, matar, repetidas vezes em seu delírio. Enquanto eu olhava ao redor,
certifiquei-me de mover lentamente para não chamar sua atenção. Foi quando vi a caneca que ele usou para me atacar, e decidi que essa era a minha melhor chance de sair dali vivo. Rapidamente me sentei, o que fez meus ouvidos começarem a zunir, talvez por ter ficado inconsciente e me sentar rápido demais. Mas eu não podia perder tempo, então peguei a caneca e com toda a força que pude acertei a cabeça de Marcos. Ele ficou atordoado com o primeiro golpe, o que me deu a oportunidade de abrir a porta de passageiro e empurrá-lo para fora antes de trancá-la. Rapidamente peguei meu telefone de emergência e liguei para a polícia, que chegou antes que Marcos pudesse escapar. Eles o prenderam depois de ouvir as versões de ambos e verem que ele estava claramente intoxicado. Em seguida eles me examinaram para ver se eu deveria ir para o hospital, mas o policial tinha certeza que eu estava bem, e como eu me sentia bem, decidi apenas dormir e voltar ao trabalho na manhã seguinte. Como caminhoneiro que fazia entregas na fronteira entre os Estados Unidos e o México, você se acostuma com muitas coisas que viajantes normais podem achar incômodas. Por exemplo, sei que muitos dos meus amigos odiavam as poucas vezes em que precisavam passar pela estação de controle da fronteira. Eu até tive um amigo que reclamou de ter o carro revistado, mas como caminhoneiro, isso faz parte do processo. Não era como se me revistassem toda vez que eu passava, mas era um procedimento padrão ter o veículo verificado por um cachorro farejador. E eu sempre precisava ter toda a documentação para mim e para a carga pronta, o tempo todo. Foi algo com que me acostumei rapidamente. Sinceramente, a parte mais difícil dessas entregas para mim sempre foi quando eu via um carro aleatório ou uma série de carros estacionados na beira da estrada. Isso é algo com que a maioria das pessoas deveria se preocupar ao dirigir no México, especialmente se você estiver transportando uma carga que alguém possa considerar lucrativa. Descobri isso em uma noite. Acabei de deixar uma carga em uma cidade pequena logo após a fronteira e já estava voltando para os Estados Unidos. Naquela altura, já era por volta das 9 da noite, então eu pensei que atravessar a fronteira seria rápido e fácil. O problema foi chegar até a fronteira. Enquanto eu dirigia pela estrada, notei uma van verde escura, com as luzes de alerta ligadas. Conforme me aproximava, comecei a diminuir a velocidade apenas para ter certeza de que não iria bater em ninguém. Foi quando notei um pouco à frente da van que havia uma mulher acenando com os braços, como se estivesse tentando me fazer parar. Sempre fui uma pessoa prestativa quando via alguém à beira da estrada, então eu parei. Quando saltei do caminhão, pude ver que a mulher estava se aproximando rapidamente de mim e falando em espanhol com um ritmo que eu não conseguia entender, mesmo sendo bilíngue. Perguntei em espanhol o que havia de errado e como eu poderia ajudar. Ela diminuiu um pouco do ritmo e disse algo como: "Furamos o pneu e meus bebês estão no carro, não temos água. Você pode me ajudar, por favor?" Eu respondi, claro, e disse a ela que tinha água no meu caminhão. Peguei algumas garrafas e me dirigi até a van para verificar o pneu, para ver se eu poderia consertá-lo ou substituí-lo, caso ela tivesse um estepe. Estava bem escuro, especialmente por causa da falta de iluminação naquela área, então eu não conseguia ver exatamente o que era, mas quando me aproximei da van, jurei que vi algo se movendo do outro lado. Virei para perguntar à mulher se ela tinha alguém com ela, mas ela não respondeu. Fiquei um pouco confuso com a falta de resposta, mas simplesmente assumi que não tinha falado espanhol corretamente e que ela não tinha entendido a minha pergunta. Tentei não dar importância a isso, mas definitivamente gostaria de ter prestado mais atenção à minha intuição. À medida que me aproximava da van, percebi rapidamente que tinha sido enganado. Em vez de um bebê no carro, um homem saiu pela porta lateral e tentou se lançar em minha direção. Rapidamente virei para correr, mas foi nesse momento que percebi que o movimento que eu tinha visto do outro lado da van era outro homem. Ele havia contornado a frente da van e quando me virei para correr de volta para o meu caminhão, ele já estava dentro dele e me atingiu no rosto com uma barra de metal de algum tipo. O sangue jorrou do ferimento aberto do meu rosto e eu mal conseguia enxergar, pois começava a se acumular perto dos meus olhos. Tudo o que pude perceber foi que um deles estava revirando meus bolsos em busca das chaves do caminhão. Assim que eles as pegaram, ouvi um ou dois deles correndo na direção do caminhão, enquanto o outro dava partida na van, que não deveria ter pneu furado nenhum, porque ela partiu imediatamente após eles saírem. Consegui me levantar e caminhar pela estrada, até que finalmente vi outro par de faróis se aproximando na minha direção. A família que me pegou foi muito gentil e me levou diretamente para a fronteira, onde fui atendido e registrei o roubo do meu caminhão. Consegui ligar para minha irmã que mandou seu noivo para me buscar. Felizmente o caminhão estava vazio quando roubaram, e o seguro da empresa cobriu a maior parte do custo do próprio caminhão, então consegui manter meu emprego. Mas assim que pude me transferir para entregas longe da fronteira, fiz isso com certeza.